Hoje nós vamos falar um pouquinho do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês devem ter visto aqui, o nosso tema é o Cristo Consolador. Mas o que é o Cristo, né? A gente às vezes acha que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Jesus foi um homem, Jesus é um nome próprio daquela pessoa que há 2000 anos aproximadamente atrás encarnou aqui uma missão muito grande, que era nos ensinar o que é o amor. E Cristo é um título dado para alguém que tem uma missão espiritual. E nesse caso, Jesus tinha essa missão espiritual tão grandiosa, por isso que chamamos de Jesus Cristo. E por que Consolador? Da onde vem a palavra consolado, né? Ela quer dizer o quê? Aliviar a dor, nos dar esperança, nos dar um ombro. E quando vem alguém com essa missão de nos aliviar a dor, nós temos vários Cristos consoladores no nosso dia a dia. Claro que o nosso modelo é Jesus, que nos deixou todo esse legado que a nossa doutrina veio e transformou de uma maneira didática para que nós possamos aprender de vez ou ter a chance de aprender aquilo que ele veio há 2000 anos nos ensinar. E nesse capítulo 6 do Evangelho tem duas citações. Uma de Mateus, que ele chama de jugo leve. O jugo aqui é a força, a opressão, ou que nós somos pressionados, né? Ele diz que Jesus é apresentado como Consolador prometido, oferecendo alívio espiritual e moral à humanidade. Entre as passagens mais relevantes se encontra exatamente essa de Mateus, que diz: Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interpretada como um convite ao conforto através dos ensinamentos de Cristo. Não é o homem Jesus que por 3 anos guiou os seus apóstolos que nós estamos falando aqui agora. Nós estamos falando do que Jesus, da sua obra, ficou para nós. É isso que nos alivia. É isso que nos conforta. Desde que a gente aceite. Tem tanta coisa boa sendo oferecida a nós e às vezes a gente não aceita. Ou porque dá trabalho, ou porque simplesmente, por ignorância, nós não reconhecemos valor naquilo. Então, uma missão que a gente tem aqui é entender o que Jesus nos deixou. Porque entendendo aquilo que Ele nos deixou, nós poderemos sim usufruir do Cristo Consolador, desse conceito. E esse Consolador prometido já fora previsto lá na Bíblia, no Velho Testamento. Alguns profetas como Isaías, Zacarias, Jeremias já tinham deixado essa informação que alguém viria para ser o nosso Consolador. O Messias veio. E esse Messias veio, que era Jesus. Para nós cristãos. Para os judeus, não. Para os judeus, ainda esse Messias não chegou. Como para outras religiões, há outros Messias consoladores. No hinduísmo, Krishna, por exemplo. No budismo, Buda. Então nós não estamos aqui falando de pessoas, nós estamos falando aqui de um ensinamento, de um conceito que a gente precisa trazer para o nosso dia a dia. E como que a nossa doutrina entra nisso? Na segunda passagem citada no capítulo 6, que vem em João, ele fala da promessa do Espírito da Verdade que vai retornar para reforçar aquilo que Jesus ensinou e abrir as nossas mentes para outras verdades. Mas por que Jesus não já deixou todas as verdades naquela época? Por que precisaríamos
de um Espírito da verdade, um novo Consolador para nos ensinar aquilo que faltava. Porque nós, digo nós porque nós estávamos encarnados de uma maneira ou outra, na mesma época ou outra, ou não, nós não aprendemos. A gente não tinha as faculdades todas para poder aprender aquilo que Jesus veio nos trazer. Então foi necessário que o Espírito da verdade viesse e nos chegou através da obra de Allan Kardec, como pode ter chegado para outros irmãos que não conhecem o cristianismo, chegou de outra maneira. No Oriente, por exemplo. E chegou para nós de uma maneira a nos ensinar outras coisas, nos dar ferramentas para que nós possamos continuar essa missão que a gente tem, que é pura e simplesmente desencarnar melhor do que aquilo que nós chegamos aqui, da maneira que nós chegamos aqui. Então, o conceito do Cristo Consolador, ele tem que permear a nossa vida, tem que permear os nossos pensamentos. E nós vamos encontrar isso em muitos livros da nossa doutrina. A gente vem no livro, por exemplo, O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico. Já pelo nome, ele coloca lá todo o modelo moral que Jesus é para nós. E ele sendo um modelo moral, ele é aquele guia que nós temos para seguir. E para quê? O nosso jugo é suave, o nosso fardo é leve? É uma pergunta que a gente tem que fazer. A nossa vida é leve? Tudo tranquilo? Ou sofremos com alguma coisa? Ou algo é pesado que nós temos que carregar? Seja um ente querido que nos traz problemas, seja um ente não querido que nos traz problema, seja o nosso trabalho, seja nós mesmos, a forma da gente pensar, nós carregamos jugos nada suaves, fardos nada leves. Então está aí a razão da gente levar como lição de casa o conceito do Cristo Consolador. Mas como é que a gente chega nesse conceito? Como é que a gente coloca isso em prática? Em vários outros livros da nossa doutrina, a gente tem A Caminho da Luz, Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna, todos eles em Emmanuel. Ali ele coloca Cristo como um modelo moral. E ali ele coloca como se fosse um guia para a gente estar seguindo. Então, quanto mais o meu fardo for pesado, mais a gente tem que buscar essas informações, esse conhecimento. E está dado aqui, né? Já foi nos oferecido, basta que a gente procure. Não adianta a gente estar cheio, repleto de oportunidades na vida, se a gente não estica o braço para poder pegá-las. Se a gente não aceita aquilo em nossa vida. E é isso que nós temos, irmãos. Nós temos que levar essa reflexão para casa, que nós somos extremamente ricos. E eu não estou falando aqui da riqueza material, que pode até ser também, mas eu estou falando da riqueza de conhecimento que a gente tem acesso. Não quer dizer que nós tenhamos essa riqueza de conhecimento. Nós temos que interiorizar isso. E eu não estou falando só de livros de conhecimento formal, eu estou falando de sabedoria. Às vezes, aquele que não sabe ler formalmente uma letra, mas sabe entender e ler o comportamento das pessoas, as emoções das pessoas, respeitar isso é sabedoria. Não precisa saber ler formalmente, mas nós sabemos. Nós sabemos, temos a lista dos livros aqui e temos que ler. E não basta ler, temos que entender, temos que refletir aquilo que está lá. E não basta refletir, temos o quê? Que colocar em prática. Mas a gente só coloca em prática um conhecimento se a gente o aceita, se a gente reflete sobre ele, a gente interioriza aquilo
e aquele pensamento se transforma em atitude. Aí o ciclo está completo. Aí a tarefa está feita. E por que isso é importante hoje? Por que o Consolador é importante? Porque hoje vivemos uma sociedade em crise. Estamos numa crise. Não que antes não tivéssemos crise, não que depois, amanhã, não vamos tê-las. Mas hoje a gente vê o sofrimento do próximo. E quando o sofrimento é do próximo, nós é que temos que estar no papel do Cristo Consolador. Nossa, mas quem somos nós para sermos um Cristo Consolador? Eu estou falando do conceito. Eu estou falando daquele que está à disposição de dar o ombro para o próximo, de emprestar os ouvidos para ouvir, os olhos, o olhar, o sorriso. A hora que eu estou dando um sorriso de verdade, um sorriso honesto, um sorriso aberto para uma pessoa, eu posso estar consolando. Quem que não gosta de ser atendido aqui com um sorriso, com um bom dia dito lá do fundo do coração de verdade, e não aquele bom dia formal? Não aquele cumprimento, como está? Tudo bem. Você não perguntou para ele, nem explicou, se for explicar como ele está, muito provavelmente não está tudo bem. Mas a gente precisa consolar, porque nós precisamos de consolo. E se nós precisamos de consolo, a gente precisa ter um Cristo Consolador por perto, não? Seja a nossa mãe, nosso cônjuge, nossos filhos, aquele amigo querido, nós nos apoiamos neles. E se nós apoiamos neles, eles podem e devem, e às vezes precisam se apoiar na gente. O Cristo Consolador nos convida a uma transformação moral. Ética e transformação moral. Será que nós conseguimos deitar a cabeça lá no travesseiro, fazer uma análise daquilo que a gente fez no dia, na semana, e falar, tirei 10 na prova? Será que todas as minhas atitudes e pensamentos estavam alinhados com a ética, com a moral cristã? Se a gente ficar em dúvida em alguma coisa, ou responder não, vamos orar para que no próximo dia a gente levante e consiga corrigir aquilo que erramos. E a gente erra, e vamos errar muito. Mas o importante é que nós reconheçamos que erramos, e tenhamos a vontade e a força necessária para corrigir. E nesse momento nós estamos precisando do Cristo Consolador, que na prática pode ser a nossa leitura, a nossa reflexão, e lá no capítulo 6. Por isso que o Evangelho no lar é tão importante. Porque naquele momento do Evangelho no lar, eu estou me consolando, porque alguém está me consolando. Claro, desde que nós leiamos, interpretemos e coloquemos em prática aquilo que está escrito. Então, quando eu me transformo eticamente e moralmente, eu estou ajudando a transformar a nossa sociedade. E hoje a gente vive uma tensão social gigantesca em todos os campos. Se a gente for ver a parte econômica, a distância que tem entre aquele que ganha menos e aquele que ganha mais é tão distante que gera uma tensão. Aquele que é feliz e aquele que é infeliz gera uma tensão. Todos os ramos, todos os lados da nossa sociedade estão tensionados. E cabe a nós que temos o conhecimento do Cristo Consolador amenizar, diminuir essa tensão. Não estou convidando aqui para a gente resolver o problema do Brasil, do mundo. Estou convidando-os para resolver o problema nosso. E principalmente aqui dentro. Principalmente a minha transformação moral e ética. Que a hora que eu me transformo, eu começo a ajudar os outros a se transformar. Porque a gente passa a ser modelo. O que Jesus era para nós? Ele é para nós. Ele é um modelo. Ele é o norte.
E a partir do momento que eu sigo, eu coloco em prática aquilo que Ele nos deixou, eu passo a ser o norte daquele que está ao meu redor. Quem que não quer ser o norte dos seus filhos? Um modelo ético e moral para os seus filhos. Não tem vergonha maior quando os seus filhos têm vergonha do seu comportamento. Claro, desde que estejamos despertos, né? Tem muita gente que nem percebe isso. Quando nós frustramos um ente querido, quando nós traímos um ente querido, essa dor, ela é tremenda. Quando a gente está sob a luz do Cristo. Se a gente está se espelhando no modelo dele e olha para a gente, que vergonha. Mas vamos virar essa página. Não vamos ficar lamuriando pelo passado. Nós temos toda a possibilidade, na condição de hoje, seguirmos melhor. Chico sempre falava, né? Emmanuel falava através do Chico, né? Que não dá para voltar e fazer um começo diferente. Né? Dá para transformar agora e fazer um fim diferente. E um fim melhor. Então, aquilo que nós fazemos hoje é importantíssimo. É o mais importante. Se a gente for parar para pensar, o passado foi o que não tem. O que tem agora. É aquilo que eu faço agora que eu vou conseguir transformar. E o Cristo Consolador, a espiritualidade me ajuda na saúde mental. Hoje, se a gente for ver os números da OMS, as doenças que mais crescem no mundo não é nem o câncer, nem as cardiovasculares. São as doenças mentais. São as doenças que a gente vê sob o prisma da depressão, da ansiedade. A prova disso que a cada 4 segundos alguém se suicida no mundo. A cada 4 segundos. Eu vou falar por 20 minutos. Quantos 4 segundos não tem nesses 20 minutos? Quantos irmãos nossos não tomaram essa decisão? Por algum motivo, seja ele mental, seja ele espiritual, de alguma forma. E a doutrina nos traz um consolo maior ainda, que Jesus não pôde deixar muito claro naquela época, que é a nossa comunicação com o mundo espiritual. Ele deixou a oração, que é uma forma de comunicação. Talvez uma comunicação um pouco mais passiva, mas a doutrina nos veio através de comunicação explícita. Kardec colocou no papel aquilo que os espíritos falavam através dos médiuns que ele escolheu. E sabidamente ele colocou vários médiuns que não se conheciam com as mesmas perguntas para que ele comprovasse que aquilo era realmente consistente para ele poder escrever. E essa comunicação com o mundo espiritual é um presente que nós temos, que existe um amparo melhor para aquele que perdeu um ente querido e saber que a gente pode se comunicar com ele, talvez através de uma carta, talvez através de uma psicofonia. Às vezes a gente não consegue, porque o telefone toca de lá para cá, mas a gente sabe que a vida continua. Existe consolo maior do que esse quando a gente perde um ente querido, de que agora a gente tem a certeza, a prova de que a vida continua. Esse talvez seja o maior consolo que a nossa doutrina nos trouxe de maneira clara. Ela veio reafirmar aquilo que Jesus nos trouxe e veio nos trazer esse conceito maravilhoso da continuidade da vida. Não só pelo consolo que eu tenho de poder encontrar esses entes queridos, mas traz a lógica, o entendimento. Aquele que nasce sofrendo, por quê? Se aquele outro que nasceu é só felicidade, porque um já nasce com problemas seríssimos de saúde e desencarna rapidamente, e outros gozam de saúde até 100, 110 anos. Por quê? A humanidade discutiu e sofreu por não entender isso por muito tempo, e a nossa doutrina veio e nos explicou.
nos consolou. Então essa doutrina maravilhosa que a gente tem, ela serve como um guia, ela é o nosso guia. Mas a gente não sabia da comunicação com o mundo espiritual antes de Kardec? Claro que sabíamos. Talvez não nós aqui, cristãos. Muitos povos já trabalham nessa ideia. Aliás, na Bíblia, no Velho Testamento, há várias passagens proibindo a comunicação com o mundo espiritual. Vocês devem lembrar de alguma outra passagem aí. Mas espera aí. Se você proíbe algo, é porque algo existe. Faz sentido eu fazer uma lei aqui para uma coisa que não existe? Então a gente já sabia. Mas agora, com o entendimento da nossa doutrina, fica mais fácil da gente conviver com esse conceito. Porque lá no passado talvez tivéssemos medo, fugíssemos disso. Agora não. Agora a gente usa ao nosso favor. Então, o Cristo Consolador, ele é o nosso norte. Mas o Cristo Consolador, esse conceito, pode ser nós mesmos, desde que nós possamos consolar alguém. E é a nossa missão. Porque consolar alguém, dar conforto, dar o ombro, é fazer caridade. Tem várias formas de fazer caridade. E essa não custa nada. Não custa nada. Então, enquanto nós estivermos colocando a caridade em primeiro lugar, trabalhando por ela, nós somos o Cristo Consolador. Sejamos esse Cristo. Sejamos Ele. Esse é o convite que eu deixo para todo mundo. Que assim seja. Sim, seja.